alimentar as galinhas com o meu povo, a gente tem um lema, que é chuva ou sol, nada nos impedirá, a gente somos mais fortes. Com seu coral começa a festa. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Bom dia, esse é o nosso bom dia, esse é o tempo do culto doméstico. Estamos juntos, famílias da fé, filhos de Deus, famílias benditas, para mais um culto doméstico, para mais um devocional nesta manhã gloriosa, aproveitando este presente que nós recebemos de Deus, que é este dia, né? Vamos aproveitar este presente? Vamos aproveitar este dia na presença de quem nos deu esse dia, na presença de Deus? Eu convido a você para já iniciarmos ouvindo o hino. O hino é o Deus da Montanha, a igreja aqui em Anápolis cantando para Jesus. Tudo é calmo no alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, seu auxílio ele dá. Ele é Deus da montanha e da tempestade, segura em suas mãos e o socorro virá. Pela fé no alto da montanha é tão fácil e a vida bem melhor, mas quando desce no fundo deste vale, ele prova a fé e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, seu auxílio ele dá. Ele é Deus da montanha e da tempestade, segura em suas mãos e o socorro virá. A vida é fácil no alto da montanha, mas no vale surgem tentações. Tenha fé, irmão, no vale ou na montanha, pois Deus é fiel e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, seu auxílio ele dá. Ele é Deus da montanha e da tempestade, segura em suas mãos e o socorro virá.
Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, seu auxílio ele dá. Ele é Deus da montanha e da tempestade, segura em suas mãos e o socorro virá. Segura em suas mãos e o socorro virá. Segura em suas mãos e o socorro virá. Graças a Deus por esses hinos maravilhosos que nós temos, momentos no tabernáculo da fé, né? É assim que nós falamos, hinos que realmente agradam a Deus e nos agrada, né? Nos abençoa. Se você tem o Espírito Santo, um hino como este com certeza te agrada também. Deus abençoe todos os amados irmãos aqui em Anápolis que cantam e cantam bonito para Jesus. A escritura que nós vamos ler nesta manhã está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 8. É uma escritura muito familiar, muito conhecida, mas como sempre dizemos, nenhuma escritura fica velha, fica rotineira para nós, porque isto é a palavra de Deus. Então convido a você, Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 ao 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, tempo de colher. Né? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir ou de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. No último versículo, diz tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Que esta escritura nos traga uma edificação para as nossas almas neste dia. Nós lemos esta escritura e queremos conversar um pouquinho com os irmãos, dizendo que Deus sempre trabalha na vida do seu povo, na vida dos cristãos, através de etapas. Nós acabamos de ler essa escritura. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Houve um tempo lá no Gênesis que foi o tempo da criação. Deus dizendo haja luz no primeiro dia e houve luz.
A terra era sem forma e vazia, e Deus deu forma para a terra. Então houve o tempo da criação. Após a criação, nós podemos encaixar esta escritura. Tudo criado por Deus, tudo da forma que Deus viu, tudo planejado conforme Deus viu. Agora nós podemos aplicar essa escritura, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas na criação de Deus. Então há tempo para todas as coisas na minha vida, na sua vida, porque eu sou parte da criação de Deus. Então, em todo o tempo, Deus sempre trabalhou com fases, etapas na vida do seu povo. Nós podemos ver em Apocalipse as 7 eras da igreja, as 7 fases da igreja, as 7 etapas da igreja, as 7 eras da igreja. E assim sucessivamente, se nós avaliarmos a vida dos mártires do passado, nós vamos perceber as fases de cada um dos filhos de Deus, né? De cada filho de Deus. O 7º anjo pregou uma mensagem intitulada A Fase Presente do Meu Ministério. Agora, o que podemos tirar de meditação nisso? Se a Bíblia, a palavra de Deus, a qual nós acabamos de ler, nos ensina que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e aí discorre tudo que nós acabamos de discorrer, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, né? Tempo de colher, e assim sucessivamente, nós vamos entender que tudo que nós passamos na nossa vida, como temos aprendido, é o ciclo natural da vida. Ou seja, é a vida acontecendo. Só que muitas vezes nós nos aborrecemos com algumas fases que nós passamos. Algumas fases difíceis da nossa vida, nós somos tendenciados a ficar aborrecidos, a ficarmos tristes, mas nós precisamos entender que este é o ciclo natural da vida e estas fases fazem parte das etapas que Deus determinou na nossa vida. Então nunca queira você, nunca queira eu, nunca vou querer queimar alguma etapa, queimar etapas da nossa vida, né? Pular etapas. Existem momentos que nós passamos por tantas dificuldades que nós chegamos a desejar estar em outros lugares, né? Tentando fugir de problemas. Mas nós temos que entender que são etapas, que são fases que compõem o nosso chamado, que compõem o nosso ministério. Então viva você, que eu possa viver cada uma das etapas da minha vida com responsabilidade, porque afinal é um chamado. Chamado por quem? Claro, chamado por Deus. É uma fase, é uma etapa. Determinada por quem? Claro, determinada por Deus ou permitida por Deus. Depende das nossas fases, nós podemos encaixar estas expressões, determinada por Deus ou permitida por Deus. Por que eu digo isso? Porque Jó passou por uma fase de sua vida que foi permitida por Deus para que ele passasse. Você consegue me compreender? Pois bem, irmãos, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10 em diante, nós temos uma expressão, quero ler. Versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Eu creio que essa escritura encaixa perfeitamente no nosso assunto. Quando eu era menino, discorria como menino, falava como menino. Aquela fase. Nós temos que entender que as crianças também têm suas fases. E nem mesmo as crianças, nós adultos, poderemos assim, como que eu diria, querer queimar as fases das crianças, né? Fase de brincar, fase de, num bom sentido, fase de irresponsabilidade, num bom sentido. Como criança, criança não tem responsabilidade como um adulto, né? Vocês estão me compreendendo. Nem mesmo as crianças podem ter suas fases queimadas. Agora, quando eu era menino, falava como menino. Agora, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Voltamos ao que eu disse anteriormente, que nós então possamos enfrentar as nossas fases com responsabilidade, porque não somos mais meninos. Não somos mais, há uma outra escritura que diz, meninos inconstantes, né? Não somos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, vento de ilusões e etc. Né? Nós não somos, nós não vamos encarar as fases que Deus preparou para nós na nossa vida com irresponsabilidade, como meninos, sendo deixado levar por ventos de doutrinas, por qualquer coisa, né? Por coisas incertas, por coisas bonitas aos olhos naturais, por aventuras. Mas nós somos pessoas responsáveis com as nossas fases, pessoas responsáveis com as nossas etapas. Ó, irmãos, e cada uma dessas etapas devem contribuir para o nosso bem. Aí nós vamos lembrar de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo. Então, por mais que a etapa, que a fase pareça ser ruim, isso vai estar contribuindo para o meu bem. Determinadas fases, há pessoas que dizem, a nossa vida parece um voo de pica-pau. Nós precisamos nos atentar para isso, porque como forma de expressão, tudo bem. Nossa vida parece um voo de pica-pau, natural. Às vezes estamos mais em cima, às vezes estamos mais embaixo. Acabamos de ouvir este hino, né? O Deus da montanha é o mesmo do vale. Às vezes estamos em cima ou às vezes estamos embaixo. Porém, isso não pode acontecer com a nossa fé. Embora a nossa vida tenha... Você já viu como é um voo de pica-pau? Né? Ora ele está em cima, ora ele está embaixo e assim ele voa, né? Fazendo zigue-zague. Agora, numa forma natural, tudo bem, podemos fazer essa comparação. Mas o cristão, em sua fé, ele não tem oscilações. A sua fé é constante. A sua fé não oscila como um voo de pica-pau. Sua fé é constante, embora momentos que estão em cima, na montanha, momentos que estão no vale, mas a fé do cristão sempre é constante. Ele sempre considera, ele sempre tem o Deus da montanha, sendo ele o mesmo Deus do vale. É o hino que nós acabamos de ouvir. Em todas as fases da nossa vida, o Deus da montanha é o mesmo do vale. Você consegue me compreender? Em todas as etapas, Deus sempre está presente na minha vida. Agora, se Deus está presente comigo, por que eu sentir medo, né? Para que ter medo? Aqui na mensagem Torre de Babel, o sétimo anjo, no parágrafo 111, nos deixa uma mensagem maravilhosa para nós concluirmos essa meditação. Ele diz, tome o que ele te dá e lute com a enfermidade e o pecado. Quem sabe você está passando por essa fase, por essa etapa, não é mesmo? Uma etapa de enfermidade, etapa de pecado, mas você não aceita esse pecado, você luta contra ele. Tome o que ele te dá
e lute com a enfermidade e o pecado. Agora, o que você tem em suas mãos? O que ele te deu? Você tem muita coisa em suas mãos. Você tem, a palavra de Deus. Você tem a mensagem. Lute com a incredulidade. Em outra mensagem, o profeta diz: duvide de suas dúvidas. Mesmo que haja uma fagulhinha de dúvida, duvide dela. Duvide dessas dúvidas. Diga ao diabo que ele é um mentiroso. Cristo diz Cristo diz, olha, observe, Cristo diz que ele tem vencido o mundo. Agora, isso se torna as nossas fases um tanto mais fáceis. Eu venci o mundo, Jesus dizendo, eu venci o mundo. O mundo já está vencido. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, neste mundo vencido. Maior é o poder de Cristo em você do que aquela enfermidade que você tem em seu corpo nesta manhã, neste dia. Observe isso. Maior é o poder de Cristo do que o pequeno pecado que te aflige. Meu Deus, que grandeza, irmãos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que o pecado, do que a enfermidade que nos aflige. Vamos tomar aquele Espírito Santo e lutar com o diabo e sair vitoriosamente. Não importa as fases que nós estamos passando, nós lutamos e saímos vitoriosamente. Esta é a palavra que o profeta usou aqui. Como os heróis da cruz. Vitoriosos, como os heróis da cruz. Amém? Isso te ajudou? Vamos orar também com o profeta na sequência? Incline sua cabeça. Vamos orar. Jeová Rafá, Jeová Jiré, nós chegamos no nome de Jesus. Aqui está um grupinho de pessoas nos assistindo, digo eu, nesta noite ou nesta manhã, que estão cambaleando, tentando ficar debaixo da bandeira, quem sabe, né? Oh Deus, nos ajude. Vamos continuar. E o diabo está vaiando, zombando. Eles olham para fora naquele grande exército que está ao redor deles, aquilo, e lhe diz que os dias dos milagres já passaram e não existe tal coisa. Oh, Senhor Deus! Que eles possam agarrar aquela esperança de vida eterna que enche os seus corações, que é o Espírito Santo. E se ele não os encheu, que ele possa fazer isso agora, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que todas as dúvidas possam desaparecer, que este pequeno grupo de pessoas nesta manhã possa estar cheios do poder de Deus para tirar o lugar da incredulidade e dúvida e lhes dar fé, amor, alegria, regozijo e o Espírito Santo para segurar aquela promessa que Deus dá, como Abraão no passado, e chamar as coisas que não são como se já fossem. Porque assim disse Deus, conceda isto, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso dia seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você foi abençoado. Que esta meditação traga as bênçãos que você precisa para este dia. Deus te abençoe mais uma vez, um grande abraço e até nos vermos outra vez. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, seu auxílio ele dá. Ele é Deus da montanha.
suas mãos e o socorro virá. Segura em suas mãos e o socorro virá. Segura em suas mãos